When you become fluent all by yourself studying other language like I did with English, you see that there's a few things that you can do to make this process easier. And that's what I'm gonna do in this video by telling you all the things that I think it's really important to keep in mind when you're trying to learn English. If I knew all these tips, I would become fluent so much faster. And that's what I want for you. Hello friend, welcome to your Christian Productivity channel. I am Luciana Sampaio. The first tip is that I would decide the accent that I want to have. I am a person that is completely obsessed with the British accent. I love the way that they talk. I absolutely love how it sounds. It's incredible. And talking about accents is something really exciting for me. Em português, por exemplo, quando nós analisamos sotaques lá do Nordeste, sotaque do Sul, sotaque do pessoal do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, eu sempre amo ouvir pessoas com sotaques diferentes. E no inglês isso não é diferente. Um sotaque que pra mim stand out, se destaca, é o sotaque britânico. Creio eu porque eu comecei a assistir conteúdos na internet com o sotaque americano. Então, o que se destaca pra mim sempre será o britânico. O que pra mim é o mais bonito de se ouvir é o britânico. When you're trying to consider the way that I talk, you're gonna notice that I have a lot of influence of the American accent. So my pronunciation, it's like someone that learned English in the America. That happens because since the beginning of the process of me becoming fluent in English, I decided to consume a lot of content from people that is from America. I always loved series, movies, and songs and artists from the United States. So of course that this would influence a lot the way that I talk today. The pronunciation from the US is stuck in my mind. That's why usually when I talk, I have this kind of accent. But after I discover the world of different accents and how different countries has a different way to speak English, I noticed that I am obsessed with the British accent. It's so beautiful. So basically I decided to start watching series from the UK. And then this was something bad because it affected my English a lot. So this made me had before a broken English, a broken accent, a broken pronunciation, whatever you want to say. In this sense, 80% of all the words that I was talking while I was having a conversation with a camera, because back then I only talked with you guys in English, 80% of all the words that I used to say was with the American accent. And then maybe 20 or 10% was with a British accent. Isso é péssimo porque gera uma confusão no cérebro. Como eu comentei, isso acontecia no começo do canal, quando eu comecei a fazer os vídeos em inglês, e eu percebi que eu, de fato, era fluente. Comecei a fazer vídeos em inglês para dar dicas e havia essa mistura de sotaque. E o problema de você ter a mistura de dois sotaques na sua mente é que no momento da fala isso vai te paralisar. Então você vai pensar, nossa, nesse momento eu tenho que falar com qual sotaque? Se você acompanhar alguns vídeos antigos, I used to say literally. Literally is a pronunciation from the British accent. So if you're gonna say with the American accent, you should say literally. Literally. Talk to yourself. I know that people give you the tip like think in English, but that's not gonna help you. If you're trying to improve your speaking, talk to yourself, literally. Just talk to yourself. Então, com o tempo, eu fui mudando isso. Ao invés de falar literally, eu comecei a falar literally. Porque o que acontece? Eu aceitei que o sotaque que eu tenho que ter, o sotaque, porque a gente sabe que a gente ainda vai carregar as nossas raízes brasileiras quando a gente vai falar outra língua. Então, de qualquer forma, as pessoas muitas vezes vão conseguir nos reconhecer, vão ver que a gente não é dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Mas a minha pronúncia principal é americana. E quando eu aceitei isso, foi bem mais fácil, porque a minha mente não precisava ficar pensando, nossa, mas como eu vou falar essa palavra agora? Será que eu falo com sotaque britânico ou com americano? Não, agora eu tenho em mente que a pronúncia que eu valorizo no meu inglês é americana, então sempre que eu for falar uma palavra e tiver com dúvida, o sotaque sempre será o americano. Depois que eu aceitei que a minha pronúncia seria americana, eu comecei a praticar isso. E levou meses para que eu conseguisse adaptar a minha fala e não precisasse ficar pensando, não ter aquela ideia de travar na hora que eu estivesse conversando. Exigiu meses
meses e paciência e muita prática para que eu conseguisse adequar a minha pronúncia para o inglês americano somente. Mas se eu soubesse dessa dica no começo, de que eu tinha que começar a estudar de acordo com o sotaque que eu amo, com certeza I would have a British accent. Definitely. Porque eu acho o sotaque britânico simplesmente incrível, gente. Mas hoje em dia, pra eu mudar completamente para o sotaque britânico seria muito difícil. Obviamente eu não vou fazer isso. Você que está no começo, escolha o sotaque que você quer e consuma conteúdos nesse sotaque, porque assim você vai pegar a pronúncia, você vai conseguir identificar o que as pessoas falam. Isso vai te ajudar demais. Assim você não vai ter mistura de sotaque, esse inglês meio quebrado, como eu falei no meu primeiro vídeo que eu lancei no canal falando de inglês. O segundo passo é que eu começaria o quanto antes e investiria todo o meu tempo na imersão. Nós já estamos cansados de ouvir que uma criança aprende outro idioma bem mais rápido do que um adulto. Portanto, se eu pudesse, eu começaria mais cedo ainda do que eu comecei. Provavelmente eu comecei a praticar o inglês com uns 12 anos de idade, mas eu teria começado quando criança, se fosse possível no meu caso. Eu sou uma pessoa que ama exercícios de flexibilidade. Se eu pudesse, eu seria uma contorcionista nem pra ganhar dinheiro, gente. Eu só queria ser uma contorcionista por hobby, porque eu acho a coisa mais top do mundo você conseguir ficar, tipo, toda contorcida lá, parecendo uma caixa, sabe? Enfim, coisas loucas que ninguém sabe sobre mim, agora vocês estão sabendo. Eu sou uma pessoa obcecada por aquela técnica de handstand. Se eu pudesse, eu tivesse força nesses braços aqui, eu ia fazer isso como um esporte. Mas assim como no inglês, para que você seja flexível, para que você tenha essa força no braço, é importante que você comece desde cedo. Obviamente, a pessoa que é mais velha, ela consegue desenvolver essas técnicas, mas é bem mais fácil quando ela começa novinha. O corpo parece que tá mais maleável. E a mesma coisa acontece no nosso cérebro. O nosso cérebro tem mais facilidade de aprender quando é mais novinho. Nós conseguimos pegar as coisas mais fácil. E isso não acontece somente porque a pessoa é mais nova, mas também porque um adolescente tem mais tempo do que uma pessoa adulta, por exemplo. Uma criança tem muito mais tempo também. Parece que quanto mais nós ficamos velhos, menos tempo nós temos. E para aprender um idioma, nós precisamos de muito tempo. Nós precisamos investir horas e horas, ouvir conteúdos, em ler, em praticar, para que a gente de fato consiga falar. Portanto, a minha segunda dica é que você comece o antes possível. Mas aí você pode perguntar, Luciana, eu tenho 40 anos de idade. E agora, eu não vou conseguir aprender? É claro que você vai conseguir aprender. Porque um adulto tem as facilidades para seguir as próximas dicas que eu vou falar agora. Uma delas é fazer a imersão real. Isso é um ponto que eu não faria diferente, porque eu fiz uma imersão perfeita. Naquele vídeo em que eu falei como eu aprendi inglês sozinha, sem estudar, de graça, sem nunca ter saído do país, que no caso, quando eu falo isso, as pessoas pensam que é uma realidade assim impossível. Como é que você aprendeu inglês nessa situação? Mas de fato eu aprendi, já mostrei pra vocês no começo desse vídeo. Mas eu fiz a imersão com maestria. Eu vivi o inglês sem estar em um país que falasse essa língua. Então, no meu dia a dia, quando eu era adolescente, como eu falei naquele vídeo, eu tinha contato com os meus pais, tinha contato com meus amigos, com os meus colegas, com o pessoal da escola, em português, ok? Todo o restante do meu dia estava em inglês. E como eu fazia isso? Consumindo tudo que eu pudesse em inglês. Conteúdos, música, série, filme, tudo isso eu consumia em inglês. Tirando essa parte da minha vida que eu era obrigada a ter em português, porque eu moro no Brasil, todo o restante do meu dia estava em inglês. Todo o restante do meu dia estava em inglês. Por que eu repeti isso? Porque muitas vezes nós pensamos que a imersão é feita com uma horinha de conteúdo, mas não, nós precisamos ter contato com muita coisa diariamente para que a gente se torne fluente. Eu vivi o inglês mesmo estando no Brasil, e para que você aprenda, você tem que fazer o mesmo. Não escute apenas alguns minutos de um conteúdo. Fique horas fazendo aquilo, porque eu tenho certeza que essa é uma das melhores estratégias que existe. Próximo passo seria assistir um conteúdo compatível com o meu nível. Eu lembro muito bem que teve uma fase da minha vida que eu estive muito obcecada, porque o meu processo de aprender o inglês, se você viu aquele vídeo, você vai entender. Funciona da seguinte forma: eu estive obcecada por algumas coisas na minha adolescência. Essas coisas estavam em inglês e daí eu não tinha tanto interesse em aprender o idioma, mas por conta da minha obsessão nessas coisas eu consegui aprender o inglês. Esse é o resumo daquele vídeo. Pois então,
Então, em uma fase da minha vida, eu estava assim... Quando eu descobri o sotaque britânico, eu fiquei louca por séries com o sotaque britânico. Que coisa maravilhosa. Aí vem o meu vício na série Downton Abbey. Inclusive, eu gosto muito dessa série até hoje. Mas se você é um iniciante no idioma, é complicado você assistir uma série de época, porque aquele conteúdo tem uma linguagem mais complexa. Principalmente porque conta a história antiga. Então, as pessoas tinham uma forma diferente de falar. Muitas vezes essa forma de falar você não vai usar hoje, não vai ser tão útil pra você. E além disso, é complexo. A forma que eles falam é complexa, é robusta. Então, quando eu estava no começo do aprendizado e tinha contato com um conteúdo tão acima do meu nível, eu não aprendia tanto. Pode te dar mais um exemplo? Quando eu decidi melhorar minha fala no inglês e finalmente ser capaz de me comunicar com as pessoas, eu não tinha ninguém pra praticar. E daí eu falei, bom, eu vou ler em voz alta, porque eu vi essa dica na internet e dizem que funciona. Daí eu comecei a ler um livro chamado The Great Controversy. E esse livro, ele fala sobre a história, a criação do mundo, criação do nosso Deus, e também fala sobre a história dos reformadores. Então essa parte eu li bastante em inglês. Outro livro que era muito acima do meu nível, porque a autora, ela tinha uma linguagem antiga. Ela era uma pessoa dos anos 1800, gente. Então ela tinha aquela linguagem mais arcaica, né? Como a gente costuma falar. Muitas palavras ali, eu simplesmente não lembro. Passei por elas uma vez, não vi mais. E é bom que eu não lembro, porque elas não são importantes para a minha comunicação hoje. Tem palavras ali que eu não vou usar nunca, porque elas eram usadas há 200 anos atrás. Vou te falar que foi a pior coisa que eu fiz ler esse livro em inglês? Claro que não. Foi muito bom porque eu me desenvolvi. Mas se fosse antes, eu tinha escolhido um conteúdo mais abaixo do nível, né? Mais próximo do meu nível do inglês, para que eu tivesse a capacidade de adquirir mais o idioma. A mesma coisa eu faria com a série. Então eu buscaria uma série que tivesse uma linguagem mais fácil, como Friends, que tem aquela linguagem do cotidiano. Vou te falar que era tão complicado ler esse livro que era até cansativo. Quando eu terminava de ler, eu ficava assim exausta, porque eu tinha que pausar toda hora para poder pesquisar uma palavra, porque eu não sabia o significado, ou se não, eu pesquisava a pronúncia daquela palavra, porque eu não sabia nem pronunciar, de tão difícil que era. Se eu tivesse pego um livro mais simples e um vocabulário mais básico, com certeza eu ia ter evoluído bem mais, porque eu passei bastante tempo, alguns anos, lendo inglês para desenvolver a minha fala. Eu ia guardar as palavras e conseguir também aplicá-las no meu contexto, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então não pegue um conteúdo extremamente difícil para você, comece pelo básico, porque vale a pena. O próximo passo é que eu não demoraria tanto para começar a ler e a falar. Gente, eu comecei a ler quando eu estava justamente no nível intermediário, que eu peguei esse livro, The Great Controversy, e daí eu comecei a ler ele em inglês para poder desenvolver a minha fala. Antes disso, eu não tinha o costume quase nenhum de falar inglês, porque eu não tinha ninguém e tudo mais. Poucas vezes eu conversava sozinha, mas se eu estivesse no começo do meu processo, eu não ia esperar chegar até o nível intermediário para começar a falar. Eu ia começar a falar a partir do primeiro dia. Foi isso que eu aprendi, inclusive, com o Diego, que é dono da Wonder Talk, parceira do canal. O Diego me dá aula de espanhol e desde o primeiro dia ele me fez falar através da técnica de shadowing. E na primeira semana que eu estava com ele, ele me ensinou, me ajudou para que eu fosse capaz de me apresentar em espanhol. Hola, soy Luciana, yo tengo 22 años, yo soy brasileña, yo vivo en el estado de São Paulo con mis padres, yo soy youtuber y hago vídeos de cristianismo y productividad. Quiero aprender español porque neste año 2025 eu vou ser missioneira. Tudo isso eu consegui aprender a falar com o Diego na primeira semana que eu estava tendo aula com ele, através dos treinos de alta performance da Wonder Talk. Se você tiver interesse em ter um treinamento desse tipo, em acessar um curso de inglês que você vai já começar falando, você pode acessar o primeiro link da descrição, em que você terá acesso ao grupo do WhatsApp, em que nós colocamos todas as ofertas da Wonder Talk. Voltando ao nosso assunto, muitas pessoas não querem aprender inglês porque elas vão trabalhar em uma empresa muito famosa dos Estados Unidos, lá do Canadá, sei lá, ou porque elas querem estudar em Harvard. As pessoas querem aprender inglês por um simples motivo, que é parecido com o meu. Eu queria abrir as redes sociais e ler um meme em inglês e conseguir entender. Era isso que eu queria. Não era nada assim muito, meu sonho é ser professora de inglês. É por isso que eu vou aprender essa língua. Não era nada disso. Eu queria conseguir ouvir um podcast e entender tudo.
Eu queria conseguir ler sem precisar usar o Google Tradutor. As coisas mais básicas, sabe? Mas quando a gente analisa o nosso objetivo mais básico, nosso objetivo é falar inglês. Luciano, eu quero conseguir falar. Sabe meu amigo lá da Escócia? Eu quero fazer uma chamada de vídeo com ele, quero conversar com ele tranquilamente. Eu não quero ter problema pra me comunicar com ele. Então, se o seu objetivo é a fala, foque aqui comigo. Se você quer falar inglês, por que você não começa falando? Luciana, eu não consigo falar. Eu não consigo falar, mas eu não... Como assim eu vou falar se eu não sei nada dessa língua? Técnica de shadowing. Principal estratégia para você fazer isso. Eu tenho um vídeo exclusivo, você pode conferir depois. Mas o que que você vai fazer? Você vai dominar o máximo de conteúdo possível usando a técnica de shadowing. Depois você vai começar a estruturar suas frases mais básicas. E se você não souber falar tudo certinho, você vai pesquisar no Google Tradutor. Como eu falo que eu acordei hoje, escovei os meus dentes e já comi um pratão de arroz e feijão. Porque foi exatamente isso que eu fiz hoje. Aí você vai pegar e colocar no Google Tradutor como você falaria isso em inglês. Se você não souber, vai replicar aquilo em inglês e vai continuar praticando. E como última dica para que você aprenda inglês de uma forma bem mais rápida do que eu aprendi. Meus amigos, eu demorei 6 anos para aprender inglês. Então considere essas dicas, por favor. Foque em uma única estratégia e fique nela durante meses, se possível. Na internet tem 1 trilhão de vídeos falando como você pode aprender inglês, as melhores estratégias para aprender inglês, como você vai se tornar fluente em um mês, que no caso, esses conteúdos são fakes, não dá para se tornar fluente em um mês. Pelo amor de Deus. Mas basicamente você conhece 1 trilhão de estratégias, você conhece cursos gratuitos, cursos pagos, materiais, e aí a sua mente fica completamente perdida. Quando eu estava desesperada, o que eu fazia? Uma semana eu praticava a minha escrita no inglês. Na outra semana eu usava aquela estratégia que a pessoa falou que vai dar certo, que era falar comigo mesmo. Na outra semana eu estava lendo. Na outra, eu estava tentando pesquisar por parceiros para poder praticar a minha fala. Depois eu estava anotando as palavras que eu conhecia, porque eu precisava guardar o vocabulário. Todas essas estratégias são boas, é verdade. Mas se você foca em todas, você não vai aprender nunca. Caso você queira saber como parar de atirar para todos os lados, eu indico esse vídeo aqui, em que eu falo o segredo para que você aprenda inglês mais rápido. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. Tchau!